Meu querido e minha querida, passando aqui para compartilhar mais uma palavra do Senhor ao teu coração no dia de hoje. E a palavra que eu gostaria de compartilhar contigo está no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8, que diz assim, a partir do primeiro versículo. Naqueles dias, sendo a multidão muito grande e não tendo o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Eu tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias e não têm o que comer. E se os deixarem em jejum para suas casas, eles vão desfalecer no caminho, porquanto vários deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá um homem satisfazer estes homens com pão aqui no deserto? E ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ele ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos para colocarem diante deles. Puseram-nos diante do povo. E tendo alguns pequenos peixes, ele os abençoou e também ordenou-lhes que o colocassem diante deles. Então, eles comeram e se saciaram, e tomaram dos pedaços que sobraram 7 cestos. E os que haviam comido eram cerca de 4.000, e ele os despediu. E ele, entrando imediatamente no barco com seus discípulos, foi para as regiões de longe. E vindo os fariseus, começaram a questioná-lo, procurando um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que procura essa geração um sinal? Na verdade, eu vos digo que essa geração não se dará nenhum sinal. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Ora, os discípulos tinham se esquecido de levar pães, e o barco não continha consigo senão um pão. E ele ordenou-lhe, dizendo: Fiquem atentos, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Isto é porque não temos pão. E Jesus, percebendo isso, disse-lhes: Por que argumentais por não terdes pão? Ainda não percebeis, nem compreendeis? Tendo ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais? Quando eu parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pães tomastes? E eles disseram: 12. E quando parti 7 entre os 4.000, quantos cestos de pedaços tomastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhe disse: Como é que vocês ainda não compreendem? Nesta passagem, foi a segunda vez que a gente vê Jesus multiplicando os pães. Na primeira vez, o Senhor pegou 5 pães e 2 peixes, e ali orou, abençoou e multiplicou a fim de alimentar toda aquela multidão que acompanhava Jesus nessa caminhada. Pessoas que eram instruídas, pessoas que ouviam falar do reino, do Pai, daquilo que Jesus veio realmente a fazer nesse mundo. E aí as pessoas, obviamente, pela questão do decurso do próprio tempo, do dia, ficaram com fome. Muitos viriam de lugares muito distantes. Então, Jesus, preocupado com o bem-estar deles, pediu para que realmente, se houvesse alguém ali com o mínimo que fosse de alimento, e trouxessem. E quando trouxeram, automaticamente Jesus orou, abençoou os pães e os peixes e alimentou aquela multidão composta de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. No momento seguinte, Jesus continua pregando o Evangelho e um pouquinho mais adiante, ele se depara com uma outra ministração já de 3 dias, onde as pessoas se assentavam tão simplesmente para pegar e ouvir aquilo que o Senhor tinha para fazer. É óbvio que quando Jesus vai pregando, a palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, ela acaba produzindo dentro de nós algo tão gostoso, tão precioso, que nós nos preocupamos com o tempo, nós nos preocupamos com a situação, nós nos preocupamos inclusive com as nossas necessidades básicas, como por exemplo a alimentação. Eis o motivo pelo qual a gente pode entender que uma vida com o Senhor é uma vida completamente diferente. Ela não encontra capacidade para distrações. O que nós queremos, tão simplesmente, é ficar ali, contemplando o que ele vai fazer, aquilo que ele vai falar. Certa ocasião, Jesus visita então Marta e Maria. E quando está na casa delas, uma das irmãs, Maria, se senta ao lado de Jesus e fica ouvindo ele pregar durante muito tempo.
Marta, por sua vez, incomodada com toda aquela situação, a correria de se preocupar com as coisas, os afazeres humanos, como servir, qual prato colocar, de que maneira ficava melhor acomodado as pessoas, os convidados, não deixar faltar absolutamente nada, Maria simplesmente fica ali se alimentando da palavra que saía da boca do Mestre. E quando Marta, então, incomodada com aquela cena, questiona Jesus, Jesus então responde a ela dizendo: Marta, Marta, uma coisa só é importante. E Maria escolheu a melhor parte, porque ela está sendo alimentada, não fisicamente por alimentos propriamente dito, mas por aquilo que sai da minha boca. Nessa segunda multiplicação dos pães, a gente está falando então da multiplicação de 7 pães. Aliás, na verdade, aqui tem um detalhe que as pessoas muitas vezes acabam não se percebendo desse detalhe. Quando se vai ouvir muitas pregações acerca dessa segunda multiplicação, se sempre questiona, sempre é falado que ali haviam 7 pães. Na verdade, não, haviam 8. O outro pão que ficou faltando estava esquecido no barco, que é o que Jesus deixa muito claro. Então, no versículo de número 14. Então, na verdade, eram 7 pães que os discípulos levaram até aquele lugar. Agora, o curioso aqui é que a multidão, obviamente, estava da mesma forma que estava na primeira multiplicação dos pães e peixes. As condições eram muito parecidas também. No entanto, quando Jesus olha para os discípulos e chama a atenção deles: olha, o pessoal já está aqui comigo já há mais de 3 dias, muitos vieram de muito longe, a gente não pode despedir esse povo aqui, porque senão muitos podem vir a padecer pelo caminho, né? Vamos então alimentar. Os discípulos, eles simplesmente estão tão distraídos que eles não se atentam, que quando Jesus fala isso, ele está já com a resposta, já está com aquilo que vai ser feito. Eles não se atentam. Percebam, Jesus pergunta: como nós vamos alimentar essa multidão? E eles começam a divagar entre eles. Olha, não tem lugar para comprar pão aqui no deserto. Mas Jesus tinha acabado de multiplicar, as condições eram as mesmas. Por isso que lá na frente Jesus diz assim: escuta, vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo? E aí Jesus dá uma relembrada naquilo que aconteceu dias antes. A bem da verdade é que muitas vezes nós estamos caminhando com Jesus, em meio a diversas situações, nós estamos tão distraídos pelo caminho que nós não somos capazes de atentar que Ele, assim como já fez milagres em outra hora nas nossas vidas, é o mesmo que pode também trazer a solução para a nossa vida ali, momentânea, naquele momento que nós mais precisamos. Essa distração decorre porque nós não estamos realmente conectados nele. E essa falta de conexão ou estar desconectados do Senhor é o motivo pelo qual muitos dos nossos planos, muitos dos propósitos humanos, eles são falhos. Então, se você quer viver uma vida em Cristo, quer viver uma vida abençoada, quer viver uma vida pautada em vários testemunhos, pautados em milagres que ele fez, não se distraia. Não olha para as circunstâncias. Eu sempre ouvi falar uma frase que é popular, extremamente cabível para essa mensagem. Nunca coloque para o teu Deus o tamanho do seu problema, mas fale para o teu problema o tamanho do teu Deus. Não se distraia. Da mesma forma que ele operou milagres e maravilhas na tua vida lá atrás, ele pode fazer no dia de hoje. Então, chega diante dele, apresenta para ele com fé a tua causa, que ele não somente vai julgar a tua causa, mas vai trazer a provisão necessária, fazendo com que a tua boca seja cheia de novos testemunhos, capaz de glorificar e exaltar o nome dele e principalmente edificar as pessoas que estão ao teu redor. Não se esqueça, nunca se conforme com a situação, porque os conformados não terão novos testemunhos, mas os inconformados serão repletos de testemunhos novos, glorificando o nome do nosso Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, que Jesus possa fazer a diferença na tua vida. Querido, se você gostou dessa mensagem, eu quero te pedir o seguinte: em primeiro lugar,
Deixa um comentário aqui. A gente quer e precisa interagir com você. A gente precisa entender um pouquinho mais da tua vida, quem você é, o que você está passando, porque nós queremos também orar por você. Em segundo lugar, não deixe de se inscrever no canal, porque quando você se inscreve e ativa o sininho, você recebe as mensagens quando nós postamos novas mensagens. E essas mensagens todas têm um objetivo: trazer para você uma palavra rema capaz de mudar o seu destino. Tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.